Fala pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui no canal Planeta Blog. Direto ao ponto. Eu estive observando que muita gente tem dito que o Biden incentivou essa imigração irregular para os Estados Unidos, esse êxodo de pessoas, né? Todo mundo sabe que eu não apoio o presidente e o governo atual, mas eu sou honesto intelectualmente. Fui investigar se de fato ele havia dito que as pessoas do mundo inteiro poderiam vir imigrar para os Estados Unidos. E me dei conta que lá no site do próprio governo, em alguns vídeos que eu busquei sobre ele, em nenhum momento ele falou isso. Embora a gente sabe que o governo atual acredita que os latinos vai ser uma base eleitoral forte para que os democratas sempre continuem no poder, do qual eu acho que isso não vai permanecer por muito tempo. Talvez a princípio agora, pela necessidade que as pessoas precisam de se regularizar no país, mas a longo prazo o latino em geral é mais conservador e dificilmente vai apoiar um governo como é esse atual. Como eu digo, será um tiro no pé. Mas em nenhum momento o presidente disse que as portas estariam abertas para quem quiser vir e entrar, principalmente para pessoas com pedido de asilo financeiro, ou seja, estão saindo dos seus países porque estão com problemas financeiros. Uma anistia, aliás, um asilo, ele não é dado para pessoas que estão desesperada porque não conseguiu um trabalho, e sim pessoas que estão de fato passando por problemas sérios, perseguição e um monte de coisas que a gente não pode falar aqui, senão o vídeo vai ser tirado de alcance. Por exemplo, no Oriente Médio tem milhares, né, se não milhões de pessoas que estão desesperadas tentando entrar na Europa, e mesmo aqui na América Central, nos países centro-americanos, onde a violência é absurdamente animal, diferente do Brasil, que tem uma extensão territorial enorme. Se uma pessoa sofre problema aqui, ele pode ir para outra área mais tranquila. Em certas áreas, como é o Guatemala, Honduras, é um país muito pequeno e essas pessoas não têm para onde ir, se entendendo que essas pessoas sim poderiam qualificar para um asilo. Não diferente dos cubanos que sofrem pressão, os venezuelanos que estão em completo desastre econômico, social e político naquele país, e sem falar também dos haitianos que sofrem com a devastação. Então existem países sim que poderiam ter uma oportunidade de pelo menos terem seus casos ouvidos. A própria vice-presidente, a Kamala Harris, esteve em Guatemala e disse: não vá ou não venha para os Estados Unidos, ainda sendo Guatemala um país que poderia se qualificar para uma entrada nos Estados Unidos. O governo mexicano agora já iniciou um pedido de visto, principalmente para brasileiro e outros países centro-americanos e sul-americanos, e os Estados Unidos reimplantou a lei de que chegou na fronteira, vai ter que voltar para o México e esperar porque seu caso seja analisado caso a caso. Porque se deram conta do abuso imigratório que começaram a fazer aqui nos Estados Unidos, né? E hoje nós vamos ler um texto aqui. Eu quero que vocês decidam, que vocês façam uma análise do que de fato se caracteriza como um pedido de asilo autêntico, verdadeiro, ou simplesmente aquela modalidade de pedir, de tentar burlar as leis imigratórias com consequências, já que muitas pessoas agora já vão ter que se dar de cara com o juiz, ou serão deportadas ou serão refugiadas dentro dos Estados Unidos. Mas a maioria, eu diria que uma boa quantidade de pedidos de asilos de brasileiros, que na maioria dos casos não são concedidos, a porcentagem são mínimas, são pessoas que vêm para ostentar, pessoas que vão para o TikTok, para o Instagram, Facebook, YouTube fazer ostentação. E também deixando também bem claro aqui que a maioria dessas pessoas arriscam suas vidas porque são motivadas, incentivadas por pessoas completamente irresponsáveis, que são influencers, youtubers aqui nos Estados Unidos, que no desespero de fazer dinheiro, muito dinheiro, vender alguma coisa, estimulam a imaginação para essas pessoas, sem menor respeito às leis imigratórias de um país, sem que elas incentivem essas pessoas que venham. Aliás, os Estados Unidos é um país aberto à imigração, mas desde que seja de uma maneira ordeira e que respeite principalmente a soberania da imigração americana. Mas vamos ler esse texto aqui rapidamente, eu quero a opinião de vocês. Cidade mineira sofre com êxodo de moradores para os Estados Unidos. População da pequena Alpercata, perto de Governador Valadares, migra em massa para os Estados Unidos e falta até padeiro na cidade.
Para quem não sabe, Governador Valadares sempre foi uma cidade que importou imigrantes brasileiros para os Estados Unidos. Em lágrimas, Ana Paula Souza, o marido e o filho pequeno, partiu para os Estados Unidos. A família é mais uma entre as centenas que têm abandonado a pequena cidade de Alparcata nos últimos meses. Perdão se eu falo a palavra da cidade errada, tá? O nome. Localizado nas colunas da região sudeste do estado de Minas Gerais, há décadas que seus moradores partem em direção ao norte. Mas agora, com a situação agravada por uma pandemia que ceifou empregos, massacrou o real e retornou uma inflação de 2 dígitos, o que era uma simples migração naquela área pobre que vive à base de lavoura de quiabo, transformou em um verdadeiro êxodo. Uma pausa rapidamente, para quem não sabe, o Brasil hoje sim se encontra numa questão econômica complicada, mas longe, muito longe daquela parecida na década de 80. As pessoas não têm noção, o paraíso, entre aspas, que é o Brasil hoje, comparado o que foi a década de 80. Eu era criança, quem tem mais de 40 anos aqui sabe disso, vai recordar, vai falar muito bem que hoje o Brasil não é esse problema como as pessoas pintam. Dados da prefeitura revelam que centenas de famílias de Alpercata, com cerca de 7,5 mil habitantes, tiraram os filhos das escolas, venderam seus pertences, ou seja, venderam pertences, eram donos talvez de imóveis, carro e etc., para financiar a jornada para os Estados Unidos. Financiar uma jornada. A padaria local já sente a falta de trabalhadores. Funcionários públicos abandonam o emprego. O time de futebol local está ficando sem jogadores. Uma outra pausa aqui. Funcionário públicos. Pessoal, como que pode isso ser chamado de pessoas que estão indo embora por algum problema, por questões financeiras? Estão pessoas empregadas que têm bens, venderam seus bens, pessoas que são funcionário público. Não estamos falando de pessoas que estão vendendo picolé na rua. Funcionário público estão deixando seus empregos para ir para os Estados Unidos. Alparcata está esvaziando, diz Ana Paula, de 23 anos. Todo mundo está indo embora. Ana Paula hoje mora em Orlando, na Flórida, fazendo bolos para os fins de completar o orçamento da família junto com o marido que trabalha na construção. Eles ainda têm uma dívida de 15 mil com o traficante humano que os trouxe para os Estados Unidos. Uma dívida de 15 mil dólares para traficante que os trouxe para os Estados Unidos. Totalmente descaracteriza como um pedido de asilo. Isso seria, de verdade, um tráfico humano, obviamente está caracterizado, traficante humano está ali escrito, e essas pessoas são coniventes a isso. Então vamos lá, olha só. Não é que se trata só porque o brasileiro qualifica. Aliás, que fique bem claro, não sou advogado, não estou dando nenhuma explicação legal aqui, só quem pode dar isso é um advogado. Estou apenas repassando a mensagem. Primeiro, sim, algumas pessoas que levam crianças arriscando menores, porque esse é um dos objetivos, trazer criança, para poder expor essa criança a toda essa situação na tentativa de conseguir entrar dentro dos Estados Unidos. Sabe-se que a maioria dos pedidos de asilo não são concedidos principalmente para brasileiros, porque o brasileiro teoricamente não qualifica. Tem um caso muito forte para que isso seja aprovado. E a maioria dos casos, onde as pessoas que recebem essas cartas, elas não comparecem às cortes, sendo automaticamente foragidas, né? E os que comparecem tendo seus casos praticamente negados. Então sim, aqui a gente acaba de ver grupos que estão aproveitando, ou seja, burlando uma lei migratória americana para poder entrar dentro do país. Mas sabendo-se que é apenas uma maneira fácil de tentar burlar o sistema imigratório. Enfim, pessoal, essa é a realidade, para o vídeo não ficar muito longo, para que vocês entendam que a maioria das vezes existem três situações acontecendo aqui. O Biden nunca disse que as pessoas que têm problema financeiro no seu país deveriam pedir asilo nos Estados Unidos, né? 2,
O pedido de asilo que estão sendo feito, muitas dessas pessoas são empregados do governo, são empregados, têm emprego fixo, estão vindo por ostentação, por vendedoras de ilusão que mostra aqui um Porsche, um Maserati, e as pessoas não estão satisfeitas em ter apenas um carro, querem ter um Maserati também, querem ter um carro importado, né? Querem ter um iPhone 13. E a terceira situação é que as pessoas estão sendo iludidas, porque na verdade elas possivelmente viverão foragidas ou terão pedidos de deportação, além de terem gasto milhares de dólares na tentativa de chegar aos Estados Unidos de forma completamente irregular, pagando traficantes para que as tragam até o país. Essa é a realidade que ninguém conta, que ninguém fala para vocês, mas que está acontecendo, de pessoas que estão lucrando com isso, né? Não só os traficantes que estão fazendo milhões, não é milhares, milhões de dólares, pessoas estão sendo coniventes a esse tráfico humano, colocando em risco filhos menores de idade e burlando leis imigratórias que são envolvidas por outros milicianos virtuais que estão aqui, que vendem sonho para essas pessoas. Essa é a realidade, ninguém fala, eu sou o único canal que joga isso aqui na cara. Muita gente me acusa de que você fala assim, parece que você não quer ninguém nos Estados Unidos. São os idiotas que não conseguem pensar que aonde eu mostro a realidade, eu não escondo fatos. Eu, Jean, apoio e luto para a imigração nos Estados Unidos. Eu sempre digo, os Estados Unidos é um dos melhores países do mundo para se viver. Mas não tente tirar a oportunidade de pessoas que de verdade precisam vir para os Estados Unidos, que precisam de verdade uma oportunidade para poder fugir de perseguição, né? de países opressores, e pessoas que realmente burlam, né? São verdadeiros criminosos que estão burlando a lei para ostentar nos Estados Unidos. Pessoas que têm seu trabalho no Brasil, que trabalham para o governo, que têm seu carro, sua casa, não estão passando fome. O Brasil é um país de extensão territorial gigante. Se há uma opressão em um estado, você pode ir para outro completamente diferente. Eu mesmo conheço uma pessoa que estava sendo lá no Rio de Janeiro, teve um problema e foi para uma outra cidade, vive feliz, foi para outro estado e vive muito feliz. Então isso não seria motivo. Espero que eu tenha explicado de uma maneira objetiva, clara. Eu sei que as pessoas que me odeiam vão me odiar cada vez mais, mas eu falo a verdade. Esses são fatos que muita gente esconde de você. Um abraço.